pessoas que se diz, inclusive, abertamente, antes tinha, isso era um pouco escondido, ou muito escondido, né? Transtornos psíquicos, né? E muitos deles acabam levando a problemas relacionados ao trabalho, inclusive ao afastamento dos trabalhos, né? Os transtornos mentais respondem pela terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo o levantamento realizado pela Previdência Social de 2008 para cá. O que vocês sentem no trabalho diário de vocês com relação a isso? Isso é um dado que vocês comprovam diariamente no trabalho de vocês? É um dado real, um dado bastante concreto, não apenas com o aumento da população, que é inevitável, né, que venham mais desafios, mais transtornos, mais coisas, nós temos que procurar recursos e outras formas de conhecimento para enfrentamento dessa situação, mas trabalhando em serviço público, eu tenho a oportunidade de trabalhar num CAPS aqui, um CAPS Conviver em Rio Grande, mas também sou coordenador do CAPS Castelo, na cidade de Pelotas. Estou trabalhando nessa área já há 13 anos. Nesse período já atuei em unidade básica de saúde, em ambulatório de saúde mental e agora em CAPS. Então, sempre vejo o quê? Serviços lotados. Sempre uma procura muito maior do que a possibilidade de oferta de serviço. Uhum. E pegas, nos locais que tu trabalhaste agora, tu pegas realmente uma parcela da população que, inclusive, tem dificuldade de acesso aos serviços de psicologia, normalmente, né? Ou as clínicas, né? Sim. Sim, são pessoas pelo Sistema Único de Saúde, então o acesso é universal. Né? Não vamos fazer distinção em quem tem ou não tem condições financeiras. O serviço é de portas abertas, mas, em geral, são pessoas de baixa renda que nos procuram, né? E muita procura sempre. Uhum. E o grande, quando eu falo na diferença, né, que tu preferes não fazer porque o serviço é universal, bom, o SUS é universal, mas tem uma camada da população que prefere não falar sobre isso, né? Ou pelo menos até pouco tempo atrás preferia esconder, tanto que escondia até pessoas com transtornos, com sofrimento mental mesmo, né? Pessoas com as famílias de uma determinada faixa socioeconômica preferiam esconder essa questão, né? Esse é um dos grandes desafios da nossa política nacional de saúde mental. Sim. Né? Trabalhamos para minimizar estereótipos, para minimizar preconceito, discriminação de qualquer forma, não é? Com relação à etnia, com relação à opção sexual e também com relação a isso. Então. Porque ainda hoje nós falamos naturalmente, não é? Que vamos procurar qualquer profissional de saúde e quando é um profissional de saúde mental falamos com constrangimento. Né? Como se isso fosse minimizar a nossa importância. Sim. Oi? Como fosse minimizar a nossa importância, a nossa visão, né? A nossa importância, a nossa colocação diante da sociedade. Então, é um trabalho nosso, né? Educativo. Diuturno. Sim. Diuturno. Todos os dias ali nessa sempre, luta. Sempre. Antes de fazer a próxima pergunta e de ouvir a Valéria a respeito, quero dizer que também já estão conosco nossos outros dois convidados. Professor Jaime John, da Faculdade de Direito da FURG. A honra é nossa em tê-lo aqui, professor. Também colega aqui da UFURG FM, né? É verdade. Pelos domingos. E a psiquiatra Sandra Petresco, que é professora da residência de psiquiatria da UFPEL, né, Sandra? Isso Boa mesmo. tarde. Boa tarde. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Nós estávamos falando, então, nessa questão, eu expliquei aos nossos convidados, professor e professora Sandra, que nós notamos que cada vez mais a nossa sociedade contemporânea está tendo que lidar com pessoas que têm problemas e que reconhecem que têm problemas psíquicos, enfim, e que isso resulta em problemas no trabalho, inclusive, né? Os transtornos mentais, como eu disse, é uma terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil de 2008 para cá, né? Então, nós estamos começando o nosso debate por aí. E eu queria ouvir a Valéria aqui, que ainda não... Tu trouxe essa questão da vergonha, às vezes, né, que as pessoas têm. O que eu percebo hoje? Se fala mais, né, se tem mais acesso através da internet, uma série, a gente tem hoje mais acesso às informações, então as pessoas acabam, de certa forma, conhecendo mais. Aí para pensar, bom, vai lá no Google, né, tem tal transtorno, aí eu tenho essas e essas características. Bom, será que eu preciso de um atendimento? Será que eu preciso de uma psicoterapia? E aí, algumas pessoas vão em busca disso. O que eu vejo? Tem gente que busca, que começa um tratamento, mas tem vergonha, assim, de dizer, né? Já passei por situações de pessoas que estão entrando no consultório, esperam o paciente sair
para não ser visto, para depois entrar. As duas pessoas estão entrando e saindo do mesmo lugar, mas evita se encontrar com o outro. Não gostaria que soubessem o que está fazendo, ainda que se dê um espaço para pensar, né, sobre suas questões, enfim. E a correria do dia a dia, né? A gente, no início aqui, brincava, por isso que a gente tem que falar sobre essas coisas, pela correria, né? Que espaço se tem hoje na nossa sociedade para pensar, né? A gente trabalha, estuda e tem que ter uma formação cada vez melhor, né? Um currículo cada vez maior para o mercado de trabalho. E aí, que tempo eu vou me dar para pensar nas minhas coisas? Eu vou ir buscar uma psicoterapia eu tenho 1 hora na semana para ir, né, a atendimento, ou enfim. Não, eu vou fazer outras coisas. Eu vou, de repente, fazer uma atividade física ou né, tentar a satisfação de uma forma que eu não preciso parar para pensar tanto, né? Porque, às vezes, é dolorido, né? A gente parar para pensar nas questões emocionais. Então, eu ocupo o meu dia, eu ocupo de atividades e vou deixando as coisas acontecerem e não, né? Fica sem esse espaço. E eu acho extremamente importante a gente estar conversando sobre isso justamente para ver essa importância da gente se pensar, porque senão a gente vai empurrando as coisas, né? E vai vivendo. E vai vivendo. E uma coisa que poderia lá no inío ser melhor trabalhada, daqui a pouco aparece de outras formas, né? E a gente tem doenças orgânicas causadas por questões emocionais, enfim, uma série de questões. Certo. E se o psicólogo percebe esse constrangimento, no caso do psiquiatra, deve ser ainda maior. Ah, sim. Com certeza. Não, depende muito do lugar que a gente está, né? Do lugar do mundo, e dentro do Brasil tem uma diferença bem grande de preconceito, assim. A minha experiência é que parece que no interior o preconceito é um pouquinho maior do que nas capitais. Nas grandes cidades. Parece que nas capitais as pessoas já lidam como parte da vida, da realidade, das doenças também porque que se existem preocupam de uma menos forma com o que geral. os outros pensam, né? Talvez sim. Talvez sim. Mas com certeza que está muito presente, tá? A gente vê colegas quando tentam encaminhar para a gente, falam que é um problema. Porque os pacientes se ofendem de serem encaminhados ao psiquiatra, né? Muitas vezes. Agora, existe um aumento no número de problemas, de transtornos, de dificuldades, de doenças, ou ao mesmo tempo que a gente vê esse preconceito, existe uma maior aceitação e, portanto, uma maior abertura para que se descubra e se fale e se pesquise e se estude isso? É para mim, é geral. É para mim, é geral. Há uma grande discussão na literatura sobre isso. Está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, né? Uma das explicações é que os médicos, os profissionais, de maneira geral, e as pessoas, como a colega disse, estão reconhecendo mais facilmente, melhor, coisas que antigamente muita gente convivia, na verdade, com a doença, com o sintoma, com o sofrimento, sem ter um nome, um diagnóstico e seguir a vida assim. Só que tem algumas grandes discussões em determinadas doenças, assim, se está aumentando ou não. Por exemplo, autismo e transtornos invasivos do desenvolvimento, né? Tem uma frente dizendo que a prevalência está bem maior hoje em dia do que era antigamente. E aí os pesquisadores estão tentando achar respostas para isso, né? E mesmo essa prevalência maior do autismo, por exemplo, um dos grandes epidemiologistas que estuda essa área, que é o Fomboni, diz que, na verdade, não é que está aumentando o transtorno invasivo, é que a gente está reconhecendo mais, então o que era retardo mental, que era muito prevalente, isso a gente sabia, agora uma parte dele está migrando para o transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, seria uma questão de reconhecimento, como a senhora falou. Mas, por outro lado, os pesquisadores estão tentando encontrar associações e já estão vendo algumas associações, por exemplo, com a idade dos pais. Né? Então, tem muitas coisas assim, fumo na gestação, coisas de comportamento, na verdade, do meio jeito que a gente vive hoje em dia, que poderiam ter relação. Ainda está em nível de pesquisa. Sim, e a coisa em geral, a gente tem tido filho mais tarde mesmo, né, para estudar muito, e a gente tem, essa coisa da exposição, por exemplo, gestacional, ao fumo e ao álcool, cada vez mais se encontra associação como um fator de risco, por enquanto é só fator de risco, ainda não é importante. Então, várias coisas daí da nossa vida, né, como a colega estava dizendo, estressante, que poderiam, de alguma maneira, ter associação com isso. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, é desvincular os transtornos das questões sociais. Né, porque isso é preponderante, cada vez mais traz uma visibilidade da importância do processo educativo, da influência desse meio que nós inventamos, né, de etapas que nós inventamos e até das doenças que nós inventamos. Né? Existe, como a Sandra coloca, um grande debate em relação aos transtornos, porque eles não param de aumentar as classificações.
né? Então, a crítica até a maneira como é classificado, porque são apenas métodos descritivos. Se nós considerarmos a cultura, o que é considerado extremamente patológico numa determinada cultura, em outra tem que se pensar de uma maneira diferente, em função do contexto, né? Nós estamos considerando, obviamente, a psicopatologia, que é muito clara, é muito bem conhecida, é muito bem aplicada, inclusive, né? Mas essas questões culturais fazem toda a diferença na compreensão do indivíduo. O Oriente, o Ocidente, determinadas sociedades mais isoladas, né? Isso tem a ver com que nós começamos a conversar informalmente sobre a vida que nós levamos, o estresse e as maneiras que nós temos que inventar para poder sobreviver isso tudo, dar conta disso tudo, né? Professor Jaime, qual é a visão da sociologia aí para a gente? Eu queria só introduzir aqui um par de conceitos, dados de realidade e dados de consciência. Quando se trata da questão enfermidade ou relacionado ao tema, pode-se dizer que nos últimos anos realmente nós tivemos uma maior visibilidade de fenômenos psíquicos ou psicopatológicos. Isso é evidente, é uma constatação na qual nós todos temos unanimidade hoje. Por um lado, pelo progresso da ciência, que hoje tem conceitos mais precisos ou tem diagnósticos mais apropriados a determinadas, antes difusamente identificadas ou ao menos denominadas manifestações psicopatológicas. E segundo, pela difusão maior de informação ou pela socialização ou visibilidade social que alguns fenômenos antes resguardados ou para a privacidade ou com diversos tabus ou impedimentos sociais para que eles fossem tematizados, verbalizados ou, no mínimo, se tornassem visíveis. Hoje nós temos essa ruptura, digamos, de um silêncio relativamente a determinadas manifestações de ordem psicopatológica. De tal maneira que nós temos, por um lado, uma maior informação que também, e quero reforçar um pouquinho aqui o ponto de vista da Valéria, que encoraja certas pessoas a também se manifestarem ou a terem uma espécie de desinibição em relação àquilo que lhes passa, ou não mais reprimir-se relativamente às situações que pessoalmente vivenciam. Porém, queria acrescentar, existem também dados de realidade. Considerando algo como uma evolução social, com as suas entropias, com os seus conflitos, com os seus estressamentos, ou com as alterações do ritmo de vida, é também hoje consenso que a alteração do funcionamento organímico cria também alterações de funcionamento psíquico, ou seja, uma cada vez maior exigência organísmica, uma cada vez maior cobrança social, que tem efeitos não imediatamente psíquicos, mas, acima de tudo, imediatamente organísmicos, também cria um espectro, uma diversidade, ou quase que uma síndrome de condições favoráveis ao aparecimento, ou de novas enfermidades, ou então de derivações de enfermidades antes já, de certo modo, conhecidas ou relativamente notórias. No fundo, não se tem como afirmar qual dos dois elementos, se a realidade ou se uma percepção de realidade, a qual você também faz uma bela referência, quando se trata aqui de comparações nas diversas culturas a respeito das percepções que se tem a respeito de determinados fenômenos psíquicos. Se se tem uma visão ou mais empiricista, organísmica, ou uma visão mais mística, ou uma visão mais sociológica, faz certamente uma profunda diferença na percepção que se tem a respeito dos mesmos acontecimentos ou dos mesmos processos, ouso dizer aqui, bioquímico-psíquicos que ocorrem no organismo humano e que tem visões, ou por que não dizê-lo, figuras interpretativas diferenciadas conforme ou o grau de evolução científica, colocando isso agora do ponto de vista diacrônico, histórico, ou do ponto de vista cultural, numa perspectiva sincrônica, comparando as diversas percepções culturais ou étnicas a respeito de fenômenos psíquicos. Agora, professor, essa sociedade que tem tanta dificuldade em lidar com a diferença, tem tanta... O Marcelo até citou aqui que a gente não gosta e não quer tornar mais... dar visibilidade a qualquer tipo de preconceito, seja com sexo, religião,
cor, etnia, enfim. Essa sociedade que tem tanta dificuldade de lidar com as diferenças, ela está preparada de alguma forma, ou ela lida melhor ou lida pior com pessoas que, abertamente, conseguem chegar a um tratamento, uma terapia de um transtorno psíquico-emocional? Eu diria que hoje lidamos melhor com a diferença do que algumas décadas atrás. Agora, por outro lado, nós estamos hoje com cada vez maiores demandas também de dados de fato de diferenças com as quais precisamos lidar. No fundo, houve uma complexificação dos fenômenos sociais que, de certo modo, corresponde, em termos de equação, a um mesmo nível de dificuldade para lidar. Nossos avós possivelmente teriam muito mais dificuldade para lidar com os desafios sociais ou com as diferenças sociais que hoje são evidenciados. Não há dúvida em relação a isso. E, não obstante todas as formas de esclarecimento, políticas públicas, ou inclusive até ameaças penais ou jurídicas, relativamente a todas as formas de discriminação, poderíamos elencar aqui várias, ainda assim ocorrem múltiplos fenômenos de negligência, ou no mínimo de obtusidade na percepção das diferenças, ou no mínimo de algo relativo a respeito incondicional às diferenças. Embora tenhamos feito grandes progressos no que diz respeito à tolerância, ainda assim, com o aumento, com a demanda cada vez crescente de manifestações sociais que implicam numa tolerância, no mínimo, aqui numa coexistência dos diferentes, ainda assim não chegamos a uma plena equação a esse respeito. É a minha percepção. Especificamente com relação ao mundo do trabalho, vocês que estão na clínica, que estão no posto, que estão na linha de frente do trabalho com o povo de modo geral, né? No sistema de saúde, seja sistema único ou seja nas suas clínicas. As pessoas, em que o mundo de trabalho, o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, como se chama, influencia diretamente no aparecimento de transtornos como depressão, como ansiedade, como esse tipo de doença que a gente diz que está aparecendo mais agora? Bom, eu já trabalhei com a Sandra e a Sandra sabe que a gente sempre reclama quem vai cuidar do cuidador, né? Então, uma das questões que o professor levanta dessa complexidade toda, nós temos que pensar que aumenta e esse recrudescimento também incide sobre nós. Nós nos sentimos cada vez mais exigidos, né? Com situações que não temos resposta, né? Cada vez mais nós observamos, assim, o afastamento do trabalho. A gente diz, brincando vulgarmente, que as relações de trabalho são uma das coisas mais enlouquecedoras, né? Porque pouco falamos sobre isso. Mas isso realmente é motivo de problema, e o afastamento do trabalho sempre é um impacto muito grande no núcleo familiar, e porque o trabalho tem uma relevância social. Né? A pessoa, quando ela se diz, eu sou psiquiatra, eu sou professor, eu sou psicólogo, ela está se colocando como um status, como uma identidade muito forte. Se a pessoa perde isso, ela perde uma parte muito significativa da sua identidade. Né? E isso, com certeza, é motivo para um sofrimento psíquico muito grande. Nós somos reconhecidos por aquilo que fazemos. Brinco, por vezes, até com os meus alunos, que poucos me conhecem pelo nome, mas muitos, os que me conhecem sumariamente como professor, para colocar apenas o meu caso em particular. Mas queria só salientar ainda aqui como adendo, hoje há uma racionalidade produtiva que, de certo modo, está esgotando os limites de resposta organísmica. Digo, do ponto de vista genético, nós temos uma certa limitada capacidade de suporte a algo como pressão ou a exigência contínua, aquilo que se pode dizer situações de estresse. E o que se faz na racionalidade produtiva é chegar ao limite de possibilidades de explorar a riqueza produtiva ou a força produtiva do trabalhador atualmente. Seja nas áreas de serviços, colocaria aqui simploriamente, sei lá, por exemplo, bancos, ou então mesmo na docência, ou nós temos cada vez mais exigências de produção de resultados, ou seja, de uma exigência organísmica que acaba no decorrer do tempo, acarretando um desgaste
físico e emocional, ou criando situações também de competição entre os pares, porque existem avaliações, ou existem recompensas, ou existem reconhecimentos, ou existe, inclusive, privações ou punições para aqueles que não conseguem alcançar determinados presumidos níveis otimizados de produtividade. E por vezes me coloco esta questão em forma de quase equação: até quando é possível apertar o torniquete da produtividade em termos de resposta organísmica? E, obviamente, presumo, por vezes, que a velocidade com que hoje precisamos responder a determinadas demandas do mundo do trabalho está chegando tanto quanto a um certo limite. E se percebe por cada vez mais sintomas de burnout, que vocês saberiam muito melhor explicar tanto as consequências quanto as causas, ou indivíduos que, de alguma maneira, já não conseguem mais responder plenamente a todas as exigências a que são propostas. E que somatizam, como não você foram também... previstas. Exato. São propostas não foram previstas. Geneticamente estamos preparados, mas não para exceder esses limites a que hoje nós estamos sendo submetidos. E a dromocracia que se faz tanta referência, ou seja, a predominância da velocidade e da exigência de níveis racionais altamente exigentes às propostas a que somos hoje submetidos. E quando o professor fala em cobrança, a gente inclui aí em muito alto nível a autocobrança. Exatamente. Cada um o professor fala em questões racionais e nós estamos nos propondo trabalhar com questões emocionais. Tem uma diferença. Ser esquizofrenizante. Como é que nós vamos querer fazer um trabalho de qualidade e preocupados com a questão qualitativa quando temos que dar conta da questão quantitativa, de uma produtividade? Isso é esquizofrenizante. Né? Um trabalho artesanal, um trabalho profundo como é a psicoterapia. Como é que tu vais pensar somente em números para agradar um gestor, agradar o teu chefe? Não tem condições. É padrão e para todos, da mesma forma. E as pessoas são diferentes, né? E as pessoas passaram por processos diferentes ao longo do desenvolvimento. Aí onde é que vão aparecer as depressões, a ansiedade, né? Naquelas pessoas que tiveram um desenvolvimento que propicia, estão mais vulneráveis, né? Porque se a gente for pensar... a exigência é grande e é para todos da mesma forma, tá? E por que alguém daqui a pouco desenvolve transtorno de pânico e outra pessoa não, né? O trabalho é um fator desencadeante, né? Em algumas pessoas de determinados transtornos. E também não é que vai acontecer para tu essa exigência, mesmo a exigência que eu sinto e que vai me sobrecarregar, não vai ser a mesma que ele sente e ele vai lidar bem com aquilo ali, né? Então, nessas diferenças que eu acho que a gente precisa pensar, né? Sim. É que, surpreendentemente, no mundo do trabalho, nós não respeitamos as diferenças, nós instrumentalizamos os agentes, mas despersonalizamos os indivíduos, porque eles são, na verdade, puramente agentes produtivos, mas esquecidos, quer dizer, olvidados da sua condição de pessoas, ou de terem ritmos próprios, ou de terem uma identidade também subjetiva, que precisa, de alguma maneira, ser subsumida na identidade profissional, que, no fundo, é o desempenho de um papel produtivo. Talvez não só no mundo do trabalho, mas no mundo, né? Já que estamos discutindo formas de subjetivação e agora estamos fazendo barulho, como vocês estão dizendo, né? Através das possibilidades de comunicação de massas, estamos fazendo barulho com relação à intolerância às diferenças, todas elas, né? Sim. Até apontou o que tu trazes com relação à pessoa ter essa identificação de uma pessoa que está padecendo de um sofrimento, seja ele transitório, seja ele crônico. Acho que a questão que o Marcelo trouxe da competição é uma coisa muito importante, né? E a coisa de mundo, como o Marcelo está falando, de universo, porque é uma coisa mundial, não é só no Brasil, né? Sim. Extrapola, né? A previsão da Organização Mundial de Saúde é que a depressão seja a segunda principal causa de prejuízo, né? Da pessoa deixar de trabalhar, etc., em alguns anos. Então, logo depois das doenças degenerativas, quer dizer, é uma coisa internacional. Então, o que se discute, né? Aí o professor pode me ajudar um pouco, mas é a coisa...
o que está acontecendo com a sociedade, com o mundo como um todo agora, né? Um período de incerteza muito grande, né? E tanto é que o suicídio está migrando, né? Das pessoas mais velhas para as pessoas mais jovens. Se juntarmos suicídio com a depressão. Pois é, justamente. Então, a gente está num momento de mundo mesmo que parece dar muito mais incertezas, medos, receios, sustos, etc., do que seguranças, né? Que acho que por tudo que todo mundo aqui falou, né? Um pouco de não se respeitar, um pouco dessa exigência absurda da produtividade, da competição, da qualidade, etc. Vou pedir licença ao professor, eu sei que ele tem mais uma opinião a dar, mas são 13 horas e 31 minutos, eu preciso chamar o nosso intervalinho e retornamos em seguidinha com o segundo bloco do FM Café.